Pessoa que conhece muito Bolsonaro hoje de manhã me deu uma frase que eu queria deixar registrado aqui. Eu perguntei, e o ex-presidente Bolsonaro? Ele disse, Bolsonaro está como passageiro da agonia. Está esperando, porque sabe que o cerco está se fechando. Deixando aqui essa frase registrada. Minha gente, como diz o ditado, tá trancadinho, não passa nem Wi-Fi. E você sabe qual foi o recado que o Braga Neto deixou pro Bolsonaro antes de ser preso? Eu vou ler para vocês. Durante o governo passado, fui um dos poucos entre civis e militares que mantive lealdade ao presidente Bolsonaro até o fim do governo, em dezembro de 2022, e mantenho até os dias atuais por crença nos mesmos valores e princípios inegociáveis. Trocando em miúdos, Bolsonaro, você não me abandone, você não me deixe para trás, porque se você me deixar para trás, eu também posso dar na mesma moeda. Lembrando que a defesa do Bolsonaro tem insistido na tese de que o Bolsonaro seria vítima de um golpe dentro do golpe, logo ele não teria culpa, que o golpe que os militares dariam após tomar o poder também seria no Bolsonaro, para que o próprio Braga Neto ficasse no comando do Brasil. Como o Bolsonaro já tem a fama de abandonar os seus aliados no meio do caminho, tudo poderá acontecer nos próximos dias. Inclusive, as Forças Armadas já acreditam que nos próximos dias poderá haver a prisão de um outro grande general. E a bola dessa vez seria o nosso desquerido general Augusto Heleno. As Forças Armadas acreditam também que o general que já está preso, o Mário Fernandes, aquele responsável pelo plano para matar o Lula, Alexandre de Moraes e o Alckmin, poderá ser um dos próximos a negociar uma delação premiada. Vou te dizer uma coisa, se o Mário Fernandes e o Braga Neto fizerem uma delação premiada, o Bolsonaro está lascado. Porque o Bolsonaro tinha relação direta com o Braga Neto, entendeu? Então, se o Braga Neto comprovar de maneira material a participação, mais ainda do que já foi comprovado do Bolsonaro, meu amigo, não vai ter choro que dê jeito. E pasmem vocês, o partido do Bolsonaro, o PL, está preferindo que o Bolsonaro seja logo preso do que ele continue solto e perdendo capital político, como ele tem perdido nos últimos meses. O PL acredita que o Bolsonaro, sendo preso, ele vai poder utilizar como argumentação de uma prisão política, de perseguição política, enquanto ele está solto, e essas novas revelações vêm sendo divulgadas na imprensa a conta-gotas, o capital político, o apoio popular do Bolsonaro só diminui. Inclusive, a última pesquisa foi feita pela Genial Quest, que entrevistou mais de 8.500 pessoas no Brasil todo, mostrou que o Bolsonaro é o político atual que possui a maior rejeição. Tem também um novo inquérito que está tirando o sono do Valdemar Costa Neto e do PL, que é o inquérito aberto para investigar o juiz Sandro Vieira Nunes. Ele está sendo acusado de repassar informações confidenciais do processo eleitoral brasileiro para o PL, para os bolsonaristas. Tudo com o intuito de descredibilizar o nosso processo eleitoral. O juiz foi afastado de suas funções e o PL teme uma nova multa milionária, como aquela de 22 milhões, ou até mesmo a própria extinção do partido por atentar contra as nossas instituições. E tem um pessoalzinho aí do agronegócio que tá que nem o Bolsonaro, trancadinho, não passa nem Wi-Fi. Por quê? Porque a Polícia Federal vai começar a rastrear o dinheiro que o Walter Braga Neto deu em espécie, oriundo do agronegócio, para financiar o golpe na posse do Lula. Estamos aqui na torcida que chegue também nos peixes grandes essa investigação. E ministros do STF, ouvidos em reservado, têm dito que as ações, o termo linguajar do Braga Neto e de todos os golpistas, minha gente, tem sido comparado a ações de pessoas que compõem quadro de organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. Só para você ter ideia do nível da lama que as nossas Forças Armadas chegaram. Inclusive, o Gilmar Mendes ficou indignado quando soube que um dos golpistas monitorou ele e tirou até foto dele no aeroporto. E o deputado do PT, Lindbergh Farias, irá questionar o Ministério da Defesa sobre o fato do Braga Neto estar detido numa área das Forças Armadas onde ele já comandou, no qual ele terá poder de influenciar subalternos dele, que poderá comprometer a eficácia de uma prisão preventiva, como, por exemplo, receber visitas na hora que ele quiser e ter vários outros tipos de privilégios. O correto mesmo seria que o Braga Neto e todos esses militares estivessem presos em prisões comuns, né? Porque chega de privilégio, é só o que esse povo... E só para concluir, o Alexandre de Moraes foi ontem para o show do Caetano e da Maria Bethânia lá em São Paulo e ouviu os gritos da plateia pedindo zero anistia.
Foi em coro os gritos, sem anistia. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse pequeno trecho da entrevista do Lula ontem ao Fantástico. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte, nós fizemos o que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros está acima de 12%. Está acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso. Como o assunto aqui é economia e a maioria da população não entende esse tema, até porque não é interesse da elite da imprensa que você entenda, eu quero te explicar aqui de maneira bem rápida, didática e fácil o que está acontecendo para você entender. Então fica até o final e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. É o seguinte, nós estamos com a inflação só um pouquinho fora da meta, tá? Não é nada demasiado preocupante. E uma das responsabilidades do Banco Central é controlar a inflação. E qual é o mecanismo que o Banco Central usa para controlar a inflação? Ele eleva a taxa de juros para que os bancos elevem também suas taxas de juros e as pessoas peguem menos dinheiro emprestado e invistam menos. Ou seja, as pessoas acabam guardando seus recursos ao invés de expandirem os seus negócios. Dessa forma, assim, diminui o consumo. E é aí que entra o equívoco do Banco Central. Vamos analisar por que aumentou o consumo, por que as pessoas estão comprando mais. Primeiro de tudo, porque o desemprego diminuiu. Nós estamos na menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, ou seja, as pessoas estão trabalhando mais. Segundo, a renda média da classe trabalhadora aumentou. Como está diminuindo o desemprego, está tendo uma valorização dos salários. As empresas, para poder conseguir contratar pessoas, elas estão ofertando salários um pouco maiores. Ou seja, muita gente trabalhando, uma parte dessa galera recebendo um salário mais valorizado, além do reajuste do salário mínimo que o Lula deu. Então, é a receita certa. O dinheiro flui, as pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão comprando mais, consequentemente aumenta a inflação. E aí o que o Banco Central está tentando fazer, aumentando essa taxa de juros, é causar uma recessão no Brasil, minha gente. É fazer com que a nossa economia, que é tudo que todo país deseja, que está crescendo, simplesmente pare de crescer e diminua. E essa recessão vai trazer como consequências o quê? Desemprego, baixa na renda média do salário dos trabalhadores. E qual seria a medida certa que o Banco Central poderia fazer? Baixar a taxa de juros para que os empresários pudessem expandir os seus negócios, contratando empréstimos com juros plausíveis e assim aumentar a oferta dos seus produtos. Porque a inflação está aumentando exatamente porque tem muita gente querendo comprar e pouca gente vendendo. Se o Banco Central oferece uma oportunidade dos empresários expandirem os seus negócios, aumentarem a sua produção, consequentemente vai ter mais produto para ser comercializado, maior concorrência e os preços baixos. Mas como o Banco Central, capitaneado pelo Campos Neto, que é um bolsonarista e que trabalha somente para atender os interesses de uma parcela da elite, eles estão trabalhando exatamente para prejudicar a economia do Brasil, prejudicando assim o apoio popular do governo Lula, para que nas futuras eleições alguém da direita, estilo Paulo Guedes, vença e coloque um ministro estilo Paulo Guedes. Porque essa elite, que é a elite do setor financeiro, do mercado financeiro, eles não querem um Brasil rico e industrializado. Eles querem apenas um Brasil rentista, porque essa elite do mercado financeiro é a elite que compra a dívida pública dos títulos públicos que o governo emite para manter as suas contas. Então esse Brasil rico e industrializado, essa elite não quer. Quer somente a elite, quer somente que essa elite, juntamente com o agronegócio, ganhe dinheiro em riqueza. Só para você ter ideia, os juros que o governo paga pelos credores da dívida pública, que é quem financia
parte das contas do governo, são um dos maiores responsáveis por nós termos um déficit fiscal. Um dos maiores responsáveis pelo fato do governo conseguir arrecadar menos do que ele tem que gastar. Ou seja, o pagamento dos juros da dívida fiscal, da dívida pública brasileira, faz com que a gente viva sempre no vermelho, no cheque especial. Só para você ter ideia, como a elite brasileira, ela vive sugando os nossos impostos, o orçamento público, se nós não tivéssemos o PES e a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, este ano nós teríamos conseguido sair do cheque especial e estaríamos com as nossas contas kits. Ou seja, o governo teria conseguido arrecadar a mesma quantidade que ele teve que gastar com as despesas da União. Deu para entender? É isso. Nós temos um Banco Central que é independente, autônomo, comandado por uma elite que trabalha contrário ao progresso do Brasil. E mesmo com todo esse boicote, o governo Lula tem sido bem sucedido, né? Nós temos uma inflação que está pouquinho fora da meta, nós temos uma taxa de desemprego menor. O Brasil, minha gente, em 2004 foi o país que mais cresceu em vendas de veículos, tá? Nós superamos Estados Unidos, China, Canadá, México. A inflação desse mês de dezembro já diminuiu um pouco. O varejo acumula alta pelo 25º mês consecutivo. O setor de serviços do Brasil está maior em quase 18%, tendo como comparação o período antes da pandemia. E o Brasil tem recebido muitos investimentos no setor de turismo. Se eu fosse falar para você todos os números positivos do Brasil, o vídeo seria mais longo do que já está. E só para concluir, essa entrevista do Lula ontem ao Fantástico fez com que o Fantástico aumentasse em 30% a sua audiência dos últimos 4 domingos. O Lula é bom, viu? Faz até a audiência da Globo subir. Para a gravação, o SBT lançou um comunicado oficial desmentindo que contratou o Pablo Marçal e a Jojo Todinho. Não sei se você viu esse final de semana nas redes sociais, mas tanto o Pablo Marçal como a Jojo Todinho divulgaram nas suas redes sociais que estavam no SBT para trabalhar. Inclusive o Pablo Marçal fez todo aquele estardalhaço, fez brincadeira com a carteira de trabalho, chegou lá de helicóptero como se já fosse contratado da emissora. O fato é que o SBT disse que tanto o Pablo Marçal quanto a Jojo Todinho participaram apenas de testes de programas pilotos para o futuro Casos de Família que irá retornar à programação do SBT. E não apenas eles, mas também o Felipe Campos, aquele fofoqueiro bolsonarista que trabalhava na Jovem Pan, que fala mal de Deus e o mundo, e também a Cariúcha, que já é contratada do SBT, mas que também está concorrendo à vaga para apresentadora do Casos de Família. Apesar deles ainda não terem sido contratados, só o fato do SBT cogitar a possibilidade de contratá-los, inclusive fazendo o teste, já mostra que essa empresa ela perdeu totalmente o compromisso com a democracia, com a verdade e a noção do bom senso. A vergonha alheia do SBT chegou a um nível tão grande que ontem a Patrícia Bravanel, em transmissão conjunta com a Globo, falou no programa do Luciano Huck que, citando um trecho bíblico de que quando Jesus subiu aos céus, diz que seus apóstolos e discípulos iriam fazer coisas maiores do que ele fez, ela usou essa passagem para se designar como a representante do Silvio Santos, ela e as irmãs, que irão fazer projetos maiores do que o comunicador fez. Eu não duvido nada do que a Patrícia falou, de que elas irão conseguir fazer projetos maiores do que o Silvio Santos fez. Afinal de contas, elas têm a quem puxar. A grande questão é, vai dar certo? Fazer projeto até pode fazer. Agora, vai dar certo? Isso daqui pra mim, minha gente, é o ápice do desespero, porque esse é bolsonarista, essa é bolsonarista, e esse também. Muita gente não sabe, mas o Boninho e a ex-esposa dele, a Narcisa, são bolsonaristas. A Narcisa deixou de assumir que era bolsonarista quando começou a perceber que o Pink Money que ela ganha poderia ser comprometida. Ela ficou de biquinho calado. Esse daqui também por conta da Globo. Agora que saiu da Globo, até tweet pro Elon Musk, ele já mandou chamando o Elon Musk, convidando o Elon Musk para conversar. Mas assim, Patrícia, eu te desejo boa sorte, porque você vai precisar muito, porque quanto maior o voo, maior também será o tombo, porque eu estou por conhecer alguém que se alinha de maneira intrínseca ao bolsonarismo e consegue ter sucesso e êxito nessa vida.